Havendo quórum regimental, vamos dar início a mais uma reunião conjunta das comissões de Constituição, Legislação e Redação e a de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, registrando as presenças dos vereadores Chico Marques, Wilson Batista Paiva e Fabrício Machado pela Comissão de Constituição, e as presenças dos vereadores Sebastião Silvestre da Costa, Fabrício Machado, pela Comissão de Finanças. Registramos também a presença da técnica legislativa Débora. Dar início à leitura da ata da última reunião. Comissão de Constituição, Legislação e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Ata da 26ª reunião ordinária. Aos 16 dias de mês de outubro de 2017, às 14 horas, no plenário da Câmara de Itajubá, reuniram-se os membros das Comissões de Constituição e Finanças, vereadores José Francisco Marques Ribeiro, Wilson Batista Paiva, Renato Nascimento de Moraes, Carlos Eduardo Correia Molina e Fabrício Oliveira Machado. A técnica legislativa, Débora Lemes, assessorou a reunião. Atendendo ao que prescreve o artigo 67 do Regimento Interno da Câmara, a reunião foi presidida pelo vereador José Francisco Marques Ribeiro. Havendo número regimental, o presidente deu início à reunião solicitando a leitura da ata da 25ª reunião das Comissões de Constituição, Legislação e Redação e Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, a qual foi aprovada pelos presentes. O presidente coloca em discussão e votação os seguintes pareceres da Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Parecer do relator ao projeto de lei 4.212, que estabelece procedimentos e medidas de proteção para os casos de violência e ameaça contra professores, diretores e demais funcionários das escolas da rede municipal de ensino e da outras providências, de autoria do vereador Marcos Pereira de Paula. Em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade da Comissão de Constituição. Parecer do relator ao projeto de lei 4.217, que altera dispositivos da Lei Municipal 2.929, que dispõe sobre a obrigatoriedade das concessionárias de automóveis plantar árvores para combate ao efeito estufa, de autoria do vereador Antônio Raimundo Sante. Em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade da Comissão de Constituição. Por fim, o presidente coloca em discussão e votação o seguinte parecer das Comissões de Constituição, Legislação e Redação e Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Parecer dos relatores ao projeto de Lei Complementar 107, que altera a Lei Complementar 16, que dispõe sobre o Código Tributário do município, de autoria do prefeito. Em votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrada a reunião, que foi gravada em áudio e vídeo, e encontra-se arquivada nesta Casa Legislativa e lavrou-se a presente ata, que vai assinada pelos membros das comissões. Câmara Municipal de Itajubá, 16 de outubro de 2017. Obrigado, Débora. A ata está em discussão. A ata está em votação. Vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovada por unanimidade dos presentes. Passaremos agora à leitura do parecer ao substitutivo número 01 ao projeto de lei 4.211/2017, que proíbe a prática de soltar pipas, papagaios e similares em vias e logradouros públicos e dá outras providências, de autoria do vereador Marcos Pereira de Paula. Comissão de Constituição, Legislação e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Parecer dos relatores ao substitutivo ao projeto de lei 4.211. A competência do projeto está correta, eis que se trata de matéria de interesse local, nos termos do artigo 30, inciso 1º da Constituição, e não dispõe sobre matéria de competência privativa do prefeito, prevista no artigo 48 da Lei Orgânica Municipal. A matéria em questão já foi tratada na Lei Estadual 14.349, que proíbe o uso de pipas com linha cortante em áreas públicas e comuns em todo o território de Minas Gerais, o que obviamente atinge o município de Itajubá. Contudo, a Lei Estadual proíbe somente o uso de linha cortante e proíbe somente pipas, não fazendo referência a papagaios e similares, enquanto que o projeto de lei em análise, proíbe também a prática de soltar pipas e demais artefatos similares, inclusive quando utilizada a linha não cortante, pelo que se depreende do texto do artigo 1º do projeto de lei. Dessa forma, o projeto contém inovação legislativa em relação à lei estadual, podendo tramitar normalmente. Verifica-se que a prática não ficará absolutamente proibida, versando a restrição somente para os locais apontados no projeto de lei que implicam em risco à segurança, sob pena de aplicação de multa, podendo o Poder Executivo regulamentar a lei. Voto dos relatores. Ante todo o exposto, não vislumbramos nenhum vício de inconstitucionalidade ou de ilegalidade, cabendo o mérito da proposição ao plenário da Casa, razão pela qual opinamos pelo prosseguimento das demais fases do processo legislativo, observadas as disposições legais e regimentais. Câmara Municipal de Itajubá, 16 de outubro de 2017, Wilson Batista Paiva, relator da Comissão de Constituição, Carlos Eduardo Correia Molina, relator da Comissão de Finanças. O parecer está em discussão. O parecer está
Em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. O parecer está aprovado por unanimidade dos presentes. Passaremos agora à leitura do parecer ao projeto de lei 4.219, que dispõe sobre a obrigatoriedade do loteador, após a conclusão do loteamento, se responsabilizar pela confecção e instalação de placas de identificação dos logradouros públicos e da outras providências de autoria do vereador Ricardo da Fonseca Tames Zambrana. Comissão de Constituição, Legislação e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Parecer dos relatores ao projeto de lei 4.219. Referente à pretensão legislativa na proposta em análise, é certo que, de fato, os municípios possuem prerrogativa de cuidar dos aspectos legais locais, legislando muitas vezes sobre os assuntos de seu interesse. Em real, verificamos que o assunto é tratado de forma bem clara na Constituição quando se refere aos municípios. A própria norma constitucional cuida da prerrogativa municipal na confecção legislativa, seja ele de forma direta sobre seus interesses ou mesmo via norma de competência comum. A questão das competências constitucionais é bastante presente no STF, inclusive no que toca ao presente parecer. Competência municipal decorrente do interesse local, esclarecendo as possibilidades de confeccionar leis de assuntos de seu interesse. No caso em tela, não verificamos qualquer óbice legal na pretensão apresentada, eis que versa sobre o assunto tipicamente de interesse local e que não é tratado em qualquer outra lei. Aliás, o projeto apresentado se alinha com a atual composição federativa, exercendo a prerrogativa constitucional como ente membro do Estado brasileiro, estabelecendo regras na circunscrição municipal de sua competência. O artigo 37, inciso 15º da Lei Orgânica Municipal, é claro em estabelecer que a competência privativa do Legislativo Municipal dar denominação às vias, logradouros e próprios públicos ou conferir homenagem a pessoas que reconhecidamente tenham prestado relevantes serviços ao município ou nele se destacaram pela atuação exemplar na vida particular e pública, mediante proposta de 2/3 dos membros da Câmara. O caput do artigo 239 do Regimento Interno diz que, por via de decreto legislativo aprovado em discussão e votação única de seus membros, a Câmara Municipal poderá conceder título de cidadão honorário ou qualquer outra honraria ou homenagem a personalidades nacionais ou estrangeiras, inclusive denominação de vias, logradouros e prédios públicos. Com efeito, tanto o parágrafo único do artigo 1º como o artigo 2º do projeto cuidam de forma clara que a denominação é realizada via decreto legislativo, em fina sintonia com as determinações expressas na Lei Orgânica, no Regimento Interno e Lei Municipal 2.782, que estabelece critérios para a denominação de logradouros, bens e serviços públicos do município de Itajubá. Sobre o comando contido no artigo 2º, estabelecendo que, após a publicação do decreto legislativo, o setor competente da Prefeitura expedirá aviso ao proprietário loteador, informando sobre a denominação aprovada e o prazo para instalação da placa, vale tecer pequeno comentário considerando no inciso 3º, artigo 48 da Lei Orgânica. Entendemos que não se trata de atribuição de cunho estrutural, de funcionamento ou mesmo que venha alterar a questão orçamentária de qualquer secretaria. Não existirá acréscimo ou novo gasto público com a proposta. Objetivando apenas a comunicação oficial via setor público competente e responsável pela execução e fiscalização dos loteamentos do município de Itajubá. Assim, a Câmara Municipal poderá ter a iniciativa de lei sobre o assunto em tela, não havendo violação ao princípio constitucional da separação dos poderes e tendo ainda embasamento legal no interesse local. Ademais, sobre o aspecto formal, também não vislumbramos qualquer vício de iniciativa, visto que a matéria não integra o rol daquelas de tutela exclusiva do Poder Executivo. Assim, o Poder Legislativo poderá ter a iniciativa de lei sobre o assunto em tela, não havendo violação ao princípio constitucional da separação dos poderes e tendo ainda embasamento legal no interesse local, apenas visando adequar a redação do artigo 1º, deixando o dispositivo direto e evitando questionamentos futuros, sugerimos sua alteração nos seguintes termos. Artigo 1º. Fica obrigado, nos loteamentos regularmente aprovados do município de Itajubá, a identificação pelos proprietários, pessoa física ou jurídica, dos logradouros públicos com placas indicativas das respectivas nomenclaturas. Parágrafo único. A confecção e a instalação da placa indicativa serão de responsabilidade do proprietário, sendo realizadas exclusivamente às suas expensas, em até 90 dias a contar da publicação do respectivo decreto legislativo de denominação do logradouro público. Voto dos relatores. De todo o exposto, após sugestão apresentada, considerando a competência e o interesse local do assunto em tela, concluímos pela viabilidade jurídica do projeto, não vislumbrando qualquer óbice legal para seu regular trâmite em plenário. Itajubá, 10 de outubro de 2017. Obrigado, Débora. O parecer está em discussão com a alteração de redação sugerida ao artigo 1º.
O parecer está em discussão, considerando aí a sugestão dos relatores para adequar a redação do artigo 1º, deixando o dispositivo direto e evitando questionamentos futuros, sugerindo a sua alteração nos seguintes termos que foi lido pela Débora. Com essa sugestão, o parecer está em votação. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade dos presentes. Só um comentário, vocês observaram aqui que aqui só se refere a logradouro, só as ruas, né, que é de responsabilidade do loteador. Que uma vez que o município construa numa área institucional, uma escola, ou na área verde faça uma praça, aí já é de responsabilidade da prefeitura. Perfeito? Então, passamos agora ao parecer ao projeto de decreto legislativo número 416, a leitura do parecer, que denomina a Estratégia Saúde da Família Monsenhor José Eugênio da Fonseca, a unidade localizada no bairro Santo Antônio e da outras providências, de autoria do vereador Antônio Raimundo Santi. Só lembrando aqui, a comissão especial para discutir e aprovar esse parecer, vereador Chico Marques, presidente, o relator, vereador Fabrício, e membros, vereador Sebastião Silvestre da Costa e Marcelo Kraus Rezende. Comissão especial. Parecer do relator ao projeto de decreto legislativo número 416. Trata-se de projeto de decreto legislativo sobre o número 416, de autoria do vereador Antônio Raimundo Santi, que denomina a unidade de saúde Estratégia Saúde da Família, localizada no bairro Santo Antônio, como ESF, Estratégia Saúde da Família Monsenhor José Eugênio da Fonseca. O autor justifica que a presente propositura atende às exigências da legislação vigente para que a homenagem pretendida seja apreciada e votada nessa Casa Legislativa. Parecer do relator, da legalidade. O presente projeto de decreto legislativo encontra-se amparado pela Constituição Federal, Lei Orgânica do Municipal, no seu artigo 37, inciso 15º. Assim sendo, sob a ótica da legalidade, o presente projeto encontra-se regular da iniciativa. Conforme se verifica pelo artigo 1º da Resolução 964, a iniciativa para apresentação de projetos de denominação de bens, logradouros e serviços públicos é exclusiva dos vereadores. Desta forma, resta por regular a apresentação do presente projeto de decreto legislativo através de vereador detentor de mandato nessa atual legislatura. Da redação. Em relação à redação, o projeto de resolução segue as regras da Lei Complementar 95. Do tipo legal, os membros da mesa diretora apresentaram um veículo legislativo, projeto de decreto legislativo para disciplinar a matéria. A Lei Orgânica Municipal, em seu artigo 37, inciso 15º, explicita que o veículo adequado para o objeto proposto é o decreto legislativo. Assim sendo, foi correta a utilização do tipo legislativo, projeto de decreto legislativo. Das regras da Lei Municipal 2.782. Além dos dispositivos já mencionados, a total regularidade da proposição deve observar o disposto na Lei Municipal 2.782, que estabelece critérios para a denominação de logradouros, bens e serviços públicos do município de Itajubá. Foram atendidas todas as exigências da Lei 2.782. Voto do relator. Isto posto, diante dos aspectos formais que cumpre-me examinar nesse parecer, não há óbices, seja de cunho legal ou constitucional, a remessa ao plenário dessa edilidade do projeto de decreto legislativo número 416 para sua apreciação e votação. Itajubá, 11 de outubro de 2017, Fabrício Oliveira Machado, relator da Comissão Especial. Obrigado, Débora. O parecer ao projeto de decreto legislativo número 416 está em discussão, em votação. Vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado pelos vereadores Sebastião Silvestre, Fabrício Machado e Chico Marques. Agradecendo agora a presença do vereador Sebastião Silvestre e Fabrício Machado, mas como membro da Comissão de Constituição, suplente, pode continuar com a gente. Mas a reunião da Comissão de Finanças já está terminada. Obrigado, Sebastião Silvestre. Passamos agora aos projetos
os pareceres, né, de discussão da Comissão de Constituição. 4165. Passamos à leitura do parecer ao substitutivo número 1 do projeto de lei 4165/2017, que altera a lei 2782/2010 e dá outras providências. De autoria do vereador Jorge Andrade. Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Parecer do relator ao substitutivo ao projeto de lei 4165. A competência e a iniciativa do projeto estão corretas, eis que se trata de matéria de interesse local e de matéria que não está nas competências exclusivas do prefeito municipal previstas no artigo 48 da Lei Orgânica Municipal. No que se refere à correção de erro de pontuação e da grafia com letra maiúsculas das palavras na redação do texto de lei proposto no projeto originário e substitutivo. Entendemos que tais modificações podem ser realizadas diretamente no sistema de informática, independente de projeto de lei, pois não há alteração de sentido dos efeitos da lei com essas mudanças, ponto e vírgula e maiúsculas. Contudo, não há impedimentos legais em se fazer a correção da pontuação e do uso das letras maiúsculas nas palavras através do presente projeto de lei em análise, que também propõe alterar outros pontos da legislação. Ressaltamos, obviamente, que qualquer alteração de texto que modifique o significado ou os efeitos da lei não podem ser feitas no sistema de informática, sendo proibidas. Notamos, entretanto, que na proposição original faltou colocar a palavra política em letra maiúscula, o que foi corrigido no texto do substitutivo. Percebemos que no projeto original consta o inciso 6º do artigo 1º da Lei 2782, mas não há alterações a serem feitas nesse item, estando a pontuação e o texto corretos. Nesse sentido, a própria redação do artigo 1º do projeto original não fala em alterar o inciso 6º, mas apenas o 4º e 5º. E percebemos que o inciso 6º no projeto original foi apenas copiado, provavelmente por um lapso, sendo o mesmo excluído do texto de substitutivo, sanando o problema. Verificamos que no formato atual da Lei Municipal 2782, uma pessoa pode ser homenageada uma única vez, atribuindo seu nome a um logradouro, ou a um bem público, ou a um serviço público, conforme a linha C do inciso 1º do artigo 1º da lei em vigor. Entretanto, o substitutivo pretende permitir que uma pessoa ou elemento possa ser homenageado até 3 vezes, atribuindo seu nome a um logradouro, a um bem público e a um serviço público, desde que, para mais de uma homenagem, essa pessoa tenha tido relevância e destacada atuação cidadã. O substitutivo resguarda no artigo 1º, parágrafo único, que fica proibida a denominação de mais de um logradouro com o nome da mesma pessoa ou do mesmo elemento, pois não pode existir, por exemplo, 2 ruas ou praças com o mesmo nome, por gerar problemas com CEP, endereço para comprovação de domicílio, entre outros. Para sanar as dificuldades do projeto inicial, foi apresentado pelo autor do projeto do substitutivo em análise, que corrigiu e consolidou os pontos apontados. Contudo, faltou apenas inserir na redação da ementa e do caput do artigo 1º do substitutivo uma descrição do objeto de lei, como determina o artigo 7º da Lei Complementar 95, que dispõe sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis. Diante da correção a ser feita, acima apontado, será necessário fazer o ajuste na numeração dos artigos do substitutivo. Acreditamos que a apresentação de uma emenda fará os ajustes necessários para corrigir os pontos acima indicados. Quanto ao mérito, caberá ao plenário analisar se há interesse que uma mesma pessoa tenha várias homenagens com a denominação de mais de um bem público ou serviço público, além de um logradouro. Voto do relator. Ante o exposto, sugerimos que seja apresentada a emenda ao substitutivo para alinhar os pontos conflitantes acima indicados, e isto feito, não vislumbramos nenhum vício de inconstitucionalidade ou de ilegalidade, podendo seguir as demais fases do processo legislativo. Câmara Municipal de Itajubá, 16 de outubro de 2017. Obrigado, Débora. Parecer ao substitutivo ao projeto de lei 4165 está em discussão. Débora, aí tem um texto aí, logo no comecinho, na primeira folha, que diz: a proposição original pretende alterar a linha C. Ele pretende, na verdade, revogar a linha C. Artigo 1º, fica revogada a linha C. Segundo, a correção de erro e pontuação de grafia que ele fala está no substitutivo? Eu não vi isso no substitutivo.
substitutivo, nem no projeto original. Bom, mas isso é o... Eu botei até uma interrogação nisso também. Entretanto, o substitutivo pretende permitir que uma pessoa ou elemento possa ser homenageado até 3 vezes. Também não vi isso no substitutivo. Boa tarde a todos. O que deu para entender aqui no próprio relator está colocando que se o substituído pretende permitir que uma pessoa ou elemento possa ser homenageado até 3 vezes, vai dar problema futuramente no CEP, problema nos Correios e tudo mais. Eu acho que, se tiver isso no substitutivo, tem que ser alterado. Podemos deixar passar isso. Eu estou sem o projeto aqui, mas se tiver isso no substitutivo, a gente não pode dar sequência. Não vi isso, Débora. Sinceramente, onde é que está escrito isso no substitutivo, nem no projeto original. Outra coisa, mesmo sendo 3 vezes, não pode ser para o mesmo logradouro. Aí teria que ser o próprio municipal, né? Quer dizer, Não, sim, aqui mesmo está falando. Tinha que ser ou um logador, um bem público ou serviço público. Só que no caso do logradouro, está colocando só como logradouro, uma praça, alguma... Aonde? Está falando no artigo 3º do substitutivo, que está alterando o artigo 1º da Lei 2.782. O artigo 1º, seu parágrafo único. É proibida a denominação de mais de um logradouro com o nome da mesma pessoa ou com o nome dos mesmos elementos previstos no inciso 2 a 6º desse artigo, sendo permitida a acumulação de homenagem para a mesma pessoa com a denominação de um logradouro com um bem público e um serviço público, desde que o homenageado tenha destacada relevância e atuação cidadã. não aparece o 3 vezes, mas está em 3 opções aqui, está certo. Agora, Débora, está sendo sugerido o seguinte texto para a emenda. Então, esse novo texto aqui entraria como emenda de comissões? Da comissão? Mexeu no texto todo do projeto de lei, né? Substitutivo. No caso, seria, então, já um novo projeto, né? Emenda... Mas, então não vamos nem colocar em votação isso aqui. Como é que é, Débora? Não, pode colocar em votação. O que vai ter que ser feito depois é analisar se vai ser um substitutivo ou se vai ser uma emenda. Se vocês aprovarem, porque aí tem que olhar com calma cada artigo, se simplesmente ele copiou ou se ele fez alguma modificação também. Ele pode ter só copiado aqui. Mas sendo substitutivo, ele não vai ter que voltar até parecer? Apresentado pela comissão, aí tem que verificar. Eu acredito que não. E aí, se for aparecer de novo, a gente não precisa votar agora. Eu creio que sim, que ele está mudando em quase tudo. Mas se vocês não votarem, ele não vai ser apresentado. Mas aí, como é que a gente vai votar agora? É porque vocês vão votar o parecer. Aprovando a emenda. Aí, se for o caso, vai ser apresentado um substitutivo dentro do parecer das comissões. Aí, nesse caso, eu acho que não precisa receber parecer depois. Aí tem que confirmar na lei, no regimento. Então, o que está em discussão é o texto apresentado pelo relator como emenda ao projeto de lei, que, na verdade, é um novo projeto. Perfeito? Então, em votação, o texto apresentado como emenda pelo relator, vereador relator, Wilson do Povo, ao substitutivo, ao projeto de lei 4165. Em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. O novo texto está aprovado por unanimidade dos presentes. Então, será motivo de um substitutivo ou de uma emenda de comissão? Então, com a palavra, a área jurídica. Registramos aqui a presença do vereador Marcelo Kraus.
Obrigado, vereador. Estão se acostumando já com essa comissão, viu? Leitura do parecer ao projeto de lei 4221, que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de armários de guarda-volumes nos estabelecimentos bancários nas áreas em que antecedem as portas que possuem dispositivo de travamento eletrônico no âmbito do município de Itajubá e da outras providências. De autoria do vereador Antônio Raimundo Santi. Comissão de Constituição, Legislação e Redação, parecer do relator ao projeto de lei 4.221. O município, em conformidade com o interesse local, artigo 30, inciso 1º da Constituição, no desempenho de seu poder de polícia para preservar a integridade física dos munícipes, está autorizado a interferir no direito de propriedade do particular, que não é absoluto, e, por conseguinte, estatuir condições para o seu exercício. Sendo assim, o projeto de lei encontra viabilidade na competência municipal para legislar sobre questões referentes a edificações ou construções realizadas no seu território, assim como sobre assuntos relacionados à exigência de equipamentos de segurança em imóveis destinados ao atendimento público, dentre as quais as agências bancárias. Nesse sentido, manifestou-se por diversas vezes o Judiciário, tal como nas decisões dos Tribunais de Justiça do Rio Grande do Sul, STJ e STF, pela viabilidade da aprovação de propositura legislativa de autoria parlamentar que disponha sobre as agências bancárias. Conforme exposto, sobre o aspecto formal, não vislumbramos qualquer vício de iniciativa, visto que a matéria não integra o rol daquelas de tutela exclusiva do Poder Executivo, enumeradas nos artigos 61, parágrafo 1º, inciso 2, 84 e 165 da Constituição. Assim, a Câmara Municipal poderá ter a iniciativa de lei sobre o assunto em tela, não havendo violação ao princípio constitucional da separação dos poderes e tendo ainda embasamento legal no interesse local. No caso do artigo 4º, em referência ao valor da multa, principalmente quando nos referimos à defesa do consumidor, de fato, devemos observar ao disposto no parágrafo único do artigo 57 da Lei Federal 8.078, com a redação que lhe deu a Lei Federal 8.703. O parágrafo único do artigo 57 da Lei 8.078 estabelece que a multa será em montante não inferior a 200 e não superior a 3 milhões de vezes o valor da unidade fiscal de referência ou índice equivalente que venha substituí-lo. Assim, mesmo considerando que a UFIR tenha sido extinta do cenário monetário nacional, segundo informações junto ao PROCON Itajubá, hoje utiliza-se índice equivalente, devidamente atualizado e que se coadunam com outras variáveis para a correta e adequada aplicação da multa. Apenas visando adequar a redação contida no artigo 4º, sugerimos que o termo PROCON Municipal de Itajubá seja adequado à real denominação contida na Lei Complementar 9 de 2001, passando a constar Coordenadoria Municipal de Defesa do Consumidor, PROCON. Assim, o artigo passaria a ter a seguinte redação: as agências bancárias que não cumprirem o disposto nessa lei serão notificadas pela Coordenadoria Municipal de Defesa do Consumidor, PROCON, com prazo de 30 dias para regularização, sob pena de incorrerem nas penalidades previstas nos artigos 56 e 57 do Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078 de 90. No que diz respeito ao artigo 5º, cláusula de vigência, visando possibilitar o planejamento das instituições bancárias para as adaptações e instalações dos armários guarda-volumes, também sugerimos que o prazo para a vigência da lei seja alterado para, no mínimo, 90 dias. Com o vacatio legis, por um período maior, possibilitará as instituições se adequarem conforme sua realidade de instalação. De todo o exposto, após as sugestões apresentadas, considerando a competência e o interesse local do assunto em tela, concluímos pela viabilidade do projeto, não vislumbrando qualquer óbice legal para seu regular trâmite em plenário. Câmara Municipal de Itajubá, em 16 de outubro de 2017. Obrigado, Débora. Parecer ao projeto de lei 4221 está em discussão. Eu vejo projeto complicado esse, cara. Mas é mais questão de mérito, né? Mas a gente deve discutir alguma coisa aqui, porque senão chega depois no plenário e eles falam assim, mas a comissão não viu isso. Por exemplo, o Banco Itaú, ele tem a boleta, né, no passeio. Você vai fazer armário aonde? Ele vai ter que pegar essa roleta, colocar lá para dentro, vai ter que mudar o lugar, né? Mas ali são duas roletas, né? No Banco Itaú são duas. Não, uma só. Não, tem a primeira e tem a outra. Não, a outra é uma porta que dá acesso aos caixas eletrônicos, né? Que funciona, não tem a roleta, é só uma porta. Essa que deteta tais e tal, você já entra dentro da agência. Por exemplo, o Cicobi, a entrada também é no passeio. Então, Gustavo,
Registramos aqui a presença do doutor Gustavo, assessor jurídico da Casa. Nós estamos falando aqui sobre o projeto de lei 4221, que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de armários e guarda-volumes nos estabelecimentos bancários. Nós estamos aqui discutindo um pouco do mérito, né? Não é o caso, né, aqui. Mas, por exemplo, o Banco Itaú, ele tem o detetor, né, de metais no passeio. Sai do passeio, passa por ele para entrar na agência. Isso implica em fazer grandes modificações, até na questão da segurança do banco, né? Isso cabe alguma consideração na discussão do parecer? Não. Por exemplo, o Sicob também tem aquele mecanismo de identificar, né, metais na entrada do passeio. O Unicred também é no passeio. Outros bancos, não. Mas talvez eles não tenham espaço para fazer isso. Gostaria de te ouvir. Primeiro, boa tarde a todos. O nobre vereador, assim, referente à lei, o que nós poderíamos fazer? Tá? Nós, que eu falo, vocês vereadores, nossa Câmara Municipal. Caso vocês entendam pertinente, nós poderíamos colocar aí o dispositivo de vigência, tá? Uma vigência com um prazo maior para que os estabelecimentos bancários se adaptem às exigências legais da lei. Tá? Nesse caso, uma solução seria essa. Por exemplo, 180 dias após a vigência, de repente até mesmo um ano, 360 dias, não sei, dependendo da necessidade de adaptação, igual Vossa Excelência disse aí. A gente, pensando agora, a Unicred, de fato, é ali, ela tem um espacinho para frente, bacana. Nós temos aqui o Sicob aqui, né, que é logo na porta. Tá? De repente, é que assim, vamos dizer assim, os estabelecimentos, assim, de repente eles não foram preparados para estabelecimento bancário, foram adaptados, né, aí de fato, vai causar esse problema. Seria... O caso do Sicob é até mais grave, porque acho que ele não tem espaço lá dentro para fazer armário. Né? Não tem nem espaço. Tão pequeno que é. E porque se a gente analisar um pouquinho, após até a análise desse parecer aí, Chico, se a gente verificar, a Caixa Econômica tem, o Real já tem esses... Depois verificando, já tem esse espaço, esse armário, vamos dizer assim, esse armário para guarda-objetos. Então, seria uma. No dispositivo de vigência, aumentar esse prazo, tá? Ou até mesmo conversar com os estabelecimentos, verificar a real situação dos estabelecimentos e solicitar, de repente, até para o autor do projeto um sobrestamento, se for o caso, até para essa adaptação. Tá? Porque o que eu vejo nesse primeiro momento que você está me questionando, Chico, a gente pode colocar um dispositivo que abra uma exceção. A gente abrir exceção disso daí, a lei fica muito, vamos dizer assim, ela vai ficar um pouquinho diferente, né? O principal objeto dela, que seria a segurança e o local para que os usuários tenham com segurança guardar seus objetos, ficaria meio diferente a lei, né? Acho que ela não atingiria a finalidade dela. Então, ou no dispositivo de vigência, ou que analise melhor a lei e verifique quantos são esses estabelecimentos que têm esses problemas, até mesmo para o autor, de repente, uma reunião com eles, ouvir a real possibilidade de alteração. Acho que são essas duas sugestões, viu, Chico? Aqui no parecer, né, já tem uma sugestão da área jurídica, que o relator acompanhou, que diz, né, no respeito ao artigo 5º, sugerimos o prazo para a vigência da lei ser alterado para no mínimo 90 dias. Foi uma sugestão, Chico, nem foi pensando nesse caso seu. Eu coloquei um 90 dias, que seria um prazo mínimo, porque, na realidade, os estabelecimentos têm que se adaptarem também. De repente, até assim, não vamos nem tocar referente à porta giratória, está antes ou não, próximo à rua, não. Eu falo na questão, tem estabelecimento que, de repente, não tem nem local direito para colocar o armário. Então, tem que ter um prazo mínimo para ele se adequar a isso. Entendeu? Agora, essa da porta seria um outro assunto importante, viu? Que eu nem cheguei a ventilar isso daí.
tá? Porque não seria, né, a gente analisa mais o aspecto legal. Por quê? O licenciamento bancário, a grande questão legal e às vezes acaba criando um obstáculo jurídico, seriam que nós não teríamos competência para legislar sobre o assunto, tá? Mas isso aí foi superado, tá? Nesse caso específico, nós temos essa competência, sim. O que nós não temos é a questão de horário bancário, porque ele tem um estabelecimento nacional, tá? E algumas outras coisinhas. Isso daí nós tem temos. alguma legislação federal que trata desse assunto? Nesse caso específico, não. Não, né? Tá? Até onde eu levantei, o vereador, não encontrei, tá? Mas essa questão que você colocou e que você nem se colocou sobre as portas próximas à rua, tem que, de fato, verificar, viu? E essa adaptação pode ser maior do que a gente está imaginando, maior que esses 90 dias. Existe alguma lei, até uma lei municipal, em outras cidades? Que tem sobre isso? Tem. Isso. Diversos municípios. Mas falam justamente iguais a isso? Assim, o projeto ele é bem semelhante a isso. Tá? Não tem essa preocupação que nós temos aqui, de repente, nesses bancos, entendeu? Que tem a porta próxima à rua, não tem lugar para você colocar. Porque qual que seria a ideia? Seria você não precisar passar na... Não, o certo do armário é para não detectar o metal. São estabelecimentos que não são estabelecimentos bancários, não foram planejados para isso, tá? Para essa finalidade, e não tem esse espaço. Você falou que o Banco do Brasil tem? Caixa Econômica tem? Caixa Econômica tem. Banco aqui, Antigo Real Santander? Santander tem. Banco do Brasil tem também? Brasil, não. Tem? Brasil tem? Bradesco? Bom, o que vocês acham de sugerir um prazo maior, então? Porque 30 dias ou 90 dias também eu acho que é um tempo curto para... Aí eu vejo uma coisa, Gustavo, porque geralmente a gente sempre fica colocando se uma lei acarreta um custo maior para um certo estabelecimento, não é muito favorável, né? E nesse caso seria um custo altíssimo. Dependendo do estabelecimento, o Chico até falou, o vereador Chico falou questão do Cicobi. O Cicobi seria um custo até bem alto para ele, porque primeiro que não tem espaço físico. E não existe nenhuma lei que fale que um banco tem que ter uma estrutura física. Mínimo, né? O banco pode alugar em qualquer lugar, não tem uma lei que fale que tem que ter isso. Eu acho que a gente tem que verificar muito bem isso. Fabrício, assim, essa questão do banco, da legislação municipal, tá? O que ocorre, tá? O banco, na verdade, qualquer estabelecimento, ele tem que se adequar às regras contidas no município, tá? Então, são regras que existem, por exemplo, se já existe essa regra no município, está vigente, por exemplo, ele tem que se adaptar. Então, de repente, assim, a localização dele, ele tem que verificar e levar em consideração isso antes dele, vamos dizer, se estabelecer, entrar em funcionamento, por exemplo. Tá? Mas, assim, como nós já no município existem diversas instituições financeiras, ideal seria verificar isso daí. Aí já seria uma sugestão minha, eu acho, seria verificar isso daí de fato, quantos são, quais seriam mais ou menos o prazo necessário para essa adaptação. Aí acho que fica bem a critérios seus aí. Minha sugestão colocar no mérito, né? A minha sugestão era a gente passar esse prazo, aumentar esse 6 meses meses e conversar com o Santos depois de ver como é que ele pode se comportar com relação à tramitação desse projeto, conversar com as instituições bancárias, né? Eu acho que o Santos deveria chamar as instituições bancárias aqui na Câmara e abrir essa discussão. Afinal de contas, não são muitas, né? Em Itajubá não são tantas instituições bancárias assim, né? Poderia fazer uma reunião com eles, mostrar o projeto e já discutir com eles essa questão do projeto, se é viável, se não é viável. Alguns, claro, vão reclamar, mas sendo uma lei vai ser difícil de você cumprir, e aí analisar com cada um, né, essa questão. Vamos, então... A ideia é colocar um prazo maior daqui da instituição, né? Da Constituição, da comissão nossa. Isso. A gente sugerir que esse prazo seja de 6 meses. Acho que é uma contribuição que a comissão dá. Depois, se o Santos achar que pode ser um prazo maior, em função de uma eventual conversa que ele tenha com as instituições bancárias, aí, para ele, autor do projeto, ele pode sobrestar ou aumentar esse prazo, ou apresentar substitutivo.
Então, com a sugestão do aumento desse prazo para adaptações para 6 meses, 180 dias, né, 180 dias, o parecer ao projeto de lei número 4221 está em votação. Os vereadores estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado pelos vereadores membros da Comissão de Constituição. Passamos agora à leitura do parecer ao projeto de lei 4222, que institui e inclui no calendário de eventos e festas do município o Dia de Maria do Carmo Jerônimo e da Mulher Negra e Índia no município de Itajubá e da outras providências, de autoria do vereador Jorge Andrade e Fabrício Oliveira Machado. Fabrício está impedido de votar nessa. Comissão de Constituição, Legislação e Redação, parecer do relator ao projeto de lei 4.222. Da legalidade. O presente projeto de lei acha-se amparado pelos seguintes dispositivos legais. Artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal, artigo 171, inciso 2º, a linha C, da Constituição Estadual de Minas Gerais, artigo 12 e artigo 36 da Lei Orgânica do Município, e artigo da Lei Municipal 2.897, de 26 de dezembro de 2011. No caso em análise, a pretensão se coaduna com o disposto no parágrafo 1º da Lei 2.897, sendo incluída através de lei e com inquestionável interesse público. Assim sendo, sob a ótica da legalidade, o presente projeto encontra-se regular. Da iniciativa, o regimento interno da Câmara prevê em seu artigo 158, inciso 3º, a iniciativa de projetos por vereador, desde que não seja tratada nenhuma das matérias indicadas no artigo 48 da Lei Orgânica, que são de iniciativa privativa do prefeito. A matéria tratada na proposição apresentada pelo ilustre vereador não coincide com aquelas do artigo 48 da Lei Orgânica. Dessa forma, não há qualquer infringência quanto ao princípio da iniciativa do processo legislativo. Da redação. Em relação à redação do projeto de lei, o mesmo segue as regras da Lei Complementar 95, com uma única exceção. O disposto no artigo 2º diz que o Poder Público Municipal, ao menos anualmente, regulamentará atividades para a consolidação de políticas públicas pelas mulheres, em especial as negras e índias. A definição de regulamentar é ato ou efeito de regular, norma ou conjunto de normas, de disposição oficial que elucida a execução de uma lei. Questionando um dos autores da proposição, este afirmou que a intenção deste termo é no sentido da realização de atividades. Desta forma, sugestiona-se a apresentação de emenda modificativa para alterar o termo regulamentará por realizará, ficando o artigo 2º com a seguinte redação. O Poder Público Municipal, ao menos anualmente, realizará atividades para a consolidação de políticas públicas pelas mulheres, em especial as negras e índias. Tendo em vista que a realização de atividades para a execução de política pública de proteção às mulheres já é executada pela administração pública nas esferas federal, estadual e municipal, a proposta do artigo 2º, na prática, não impõe ao Executivo uma nova obrigação. Do tipo legal, os vereadores Jorge Andrade e Fabrício Oliveira Machado apresentaram ao veículo legislativo projeto de lei ordinária para disciplinar a matéria. Matéria como a tratada pela proposição apresentada não se enquadra naquelas reservadas à lei complementar elencadas na Lei Orgânica Municipal. Assim sendo, foi correta a utilização do tipo legislativo projeto de lei ordinária. Voto do relator. Isso posto, diante dos aspectos formais que cumpre examinar nesse parecer, não há óbice, seja de cunho legal ou constitucional, a remessa ao plenário dessa agilidade do projeto de lei 4.222 para sua apreciação e votação, sugestionando-se a apresentação de emenda modificativa ao artigo 2º para um melhor entendimento de sua redação. Câmara Municipal de Itajubá, 10 de outubro de 2017. Débora, o parecer está em discussão. O parecer está em votação com a sugestão do vereador relator, Wilson do Povo, para o artigo 2º, que substitui o termo regulamentará por realizará, ficando assim descrito o artigo 2º. O Poder Público Municipal, ao menos anualmente, realizará atividades para a consolidação de políticas públicas pelas mulheres, em especial as negras e índias. Com essa sugestão de alteração do texto, o parecer está em votação. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade dos presentes. Agora, por último, aí, Débora, saiu no convite, lá na convocação,
Emenda 01 ao substitutivo 01 ao projeto de lei 4192. Tem emenda aí? Eu não tenho essa, por isso que eu não tive acesso a essa emenda. Só corrigindo aí, retificando aí a votação, não foi por unanimidade dos presentes, porque o vereador Fabrício não pode votar esse projeto, que ele é autor. Então, o projeto de lei 4222 foi aprovado com os votos favoráveis, o parecer foi aprovado com os votos favoráveis dos vereadores Chico Marques e Wilson do Povo. Passamos agora à leitura do parecer, a emenda 01. Não tem. Direto substitutivo? É direto substitutivo? Ah, tá. Quem são os autores? Acabou as comissões. Vai ter que ser votado por outra comissão, então. Bom, em função dos autores estarem todos presentes, possibilita a votação dessa emenda, do parecer. Então, esse projeto, essa emenda está sobrestada? O parecer a essa emenda fica sobrestada? Então, nada mais havendo a tratar, damos por encerrada a presente reunião, agradecendo a presença. Ô, Débora, fala do microfone aí para ficar gravado. Como é que é? O parecer, a emenda 01 ao substitutivo 1 ao projeto de lei 4.192 não tem quórum, porque na Comissão de Constituição vai ser votado pelos vereadores Fabrício Oliveira Machado e José Roberto Floriano. Que eles não são autores, é isso? Ou seja, eu e o Wilson estamos impedidos. Então, não tem quórum para a reunião da comissão na discussão desse parecer. Constituição de Legislação e Redação é Chico Marques, Wilson, Renato. Renato também é autor? José Roberto, Floriano e Fabrício. Então, você e o Fabrício e o Zé Pequeno na próxima reunião poderão discutir essa emenda. Nada mais havendo a tratar, damos por encerrada a presente reunião, agradecendo a presença de todos.